Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou o Ramiro, né? E esse conteúdo aqui é um conteúdo bônus super especial para trazer algumas dicas valiosas, algumas dicas de ouro para você que está acabando de consumir os nossos conteúdos de treinamento e agora vai começar as suas vendas, né? Então, fora todos os conteúdos, eu trouxe aqui algumas dicas bem especiais que com certeza vão te ajudar a ter mais resultados no menor tempo, né? É o caminho das pedras a partir de centenas de experiências que a gente teve, né, onde a gente foi errando e foi aprendendo. E aqui a gente tenta compilar tudo isso para te passar o que mais funciona, ou o que melhor funciona. Então vamos lá para as nossas dicas de ouro nesse conteúdo bônus, para que você consiga, na sequência, já começar a fazer as suas prospecções, apresentar a proposta, começar a ter as suas primeiras vendas, ganhar dinheiro e aí ganhar confiança com o processo. Vamos lá, pessoal. Conteúdo bem dinâmico e objetivo. Esse aqui é um conteúdo bônus, né? Então esse conteúdo ele não faz parte oficialmente do nosso treinamento, mas é um conteúdo bônus para trazer algumas dicas bem importantes. Dicas de ouro para começar a vender. O que eu tenho aqui? Eu elenquei algumas dicas para a gente comentar elas e para eu explicar um pouquinho por que essas dicas são tão importantes e fazem diferença. A primeira delas é o seguinte: consuma os conteúdos de treinamento. Tem muita gente que entra no programa e sai vendendo. Dá para vender? É claro que dá. Só que consumindo os conteúdos de treinamento, tu tem muito mais bagagem, tu tem muito mais preparo. Poxa, são poucas horas de conteúdo, né, que tu consegue, inclusive, acelerar o vídeo e consumir. E esses conteúdos, eles vão te dar ferramentas para que quando tu estiver falando com um possível cliente e ele te faça uma pergunta que tu não saiba, ao invés de tu passar em segurança, que tu esteja preparado, consiga contornar bem aquela objeção e conseguir transformar aquela pergunta numa oportunidade. Então, não tem porquê, né, não consumir os conteúdos e sair vendendo. Tu vai ter resultado? Vai, mas vão ser menores do que poderiam se tu tivesse te preparado um pouquinho mais. Então, consome os conteúdos. A gente é completamente contrário à parte teórica, se preparar. A gente acha que tudo acontece na prática. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de pouco tempo, poucas horas investidas para consumir os nossos principais conteúdos de treinamento. E aquilo ali vai te dar tanta bagagem, tanta ferramenta, tanta propriedade, para que tu consiga ter mais resultados e mais rápido, que é uma troca que vale muito a pena, né? Mas reforço, a gente sempre é muito a favor da prática. Só que nesse caso, consumir os conteúdos não custa nada e te dá muito mais bagagem. Outra questão importante: fazer é mais importante do que se preparar. Por quê? A gente também vê vários casos, né, dos consultores: tô me preparando, tô estudando, tô vendo, tô consumindo conteúdo, tô escrevendo meu script e não faz nada. Então tu vê o consultor ali uma semana, 10 dias, 15 dias, sem fazer nada, mas se preparando. Não adianta, né? Porque às vezes a gente se engana muito de que vai se preparar e tá esperando o momento certo para estar pronto. O fato é que 70% do teu preparo, ele vai vir na prática. Então, se tu não enrolar e for fazer, vai apresentar proposta, vai falar com os clientes, bota uma meta de uma coisa que tu controla. Por exemplo, eu vou conversar com 5 novas pessoas por dia. Eu tenho certeza que tu vai estar preparado muito mais rápido do que se tu estiver te preparando, né, a nível teórico ou apenas consumindo conteúdos, estudando. Isso aí não vai te dar bagagem prática. E aí acaba que a gente se engana com isso, porque a gente fica se preparando, a gente não está tendo nem resultado e nem está se preparando de verdade, porque o preparo ele vem na prática. Não tem medo de errar, mas vai lá, fala, apresenta, porque é conversando com o cliente que vão surgir as principais situações para que tu possa aprender, para que tu possa refletir: poxa, peraí, eu tenho que estudar mais, porque eu não sei tal coisa, mas isso tudo acontece na prática. Então, pessoal, fazer é muito mais importante do que se preparar, né, do que estudar. Vai para a prática e com certeza tu vai ter resultados bem mais rápido. Vendas é estatística. Aqui vem um ponto muito importante de alinhamento de expectativa. Por que isso? Porque quem não tem esse alinhamento de expectativa, o que a pessoa vai fazer? Eu vou lá e vou conversar com 2, 3 oportunidades. Se nenhuma comprar, eu vou me frustrar. Por quê? Porque eu depositei minha expectativa de que eu ia vender para aquelas pessoas, né? E como se o não fizesse parte do processo. Quando eu digo que vendas é estatística, é justamente para que a gente tenha um alinhamento de expectativa do seguinte: existe uma estatística de conversão do meu processo. Vou dar um exemplo. Um processo que funcione bem, eu vou falar com 10 clientes novos, então eu vou procurar 10 novos nomes, provavelmente, ou principalmente, ou de preferência, por indicação, conseguir 10 contatos novos por indicação. Legal.
vou apresentar a proposta para esses 10, né? Vou me apresentar, vou passar os 7 passos do processo de vendas e vou conduzir a conversa. Dos 10 que eu apresentei, 3 vão se interessar verdadeiramente e vão dar conversa para mim. Os outros 7, por diversas questões, a conversa não vai evoluir muito e um vai comprar, um vai converter. Então, no final, tu teve 10 conversas para uma venda, tu teve 9 nãos, 9 propostas que tu apresentou ou conversas que tu abriu que não se desenrolaram. O que acontece quando a gente não sabe disso antes? A gente se frustra. E aí eu vou lá, vou conversar com 5 pessoas e eu acho que eu tenho que vender para 5. E mesmo que das 5 eu venda para 2, as 3 que me dizem não, eu me desmotivo. Eu me abalo. E não, o não é parte do processo. E ele é maioria. Então, no momento em que eu entendo que o meu processo de vendas ele é estatístico, o que eu penso? O negócio é o seguinte, se eu quero fazer uma venda por dia, eu tenho que falar com 10 pessoas por dia. E o meu processo de comunicação e apresentação de propostas tem que estar bom o suficiente para eu conseguir vender para uma a cada 10 pessoas. Se eu conseguir vender para 2, é bônus, mas a minha meta é uma. E aí, nisso, eu trato o processo como uma estatística. E eu sei que eu vou receber 9 nãos para 1 sim. E não tem problema nenhum, eu já estou esperando isso. O que acontece muitas vezes quando a gente não se prepara? Frustração, desmotivação, o que leva ao vendedor não persistir, consequentemente ele não tem resultado. Né? Ele estaria muito próximo de começar a ter resultado e ganhar confiança. Mas como ele não persistiu porque ele se abalou com aquele não, ele sai, porque ele leva aquilo para o pessoal. Ah, ou não, a pessoa não quis comprar de mim. E aí ele começa a levantar um monte de hipóteses. Ah, mas então deve ser o preço. Mas então deve ser porque a solução precisa ter uma nova funcionalidade. Nada disso. Simplesmente tu prospectou pouco, tu falou com poucas pessoas, e aí tu trouxe o processo para o coração, e não para a razão. E o processo de vendas, ele é razão, ele é estatística. 10, 3, 1. Se eu souber disso, pronto, acabou. E eu não deixo me abalar, ou não trago para o pessoal, para o emocional, o não que eu recebo. Porque o não, ele faz parte do processo. É impossível, né, tu ser um vendedor, eu ser um vendedor, sem lidar com o não. O não é parte. E eu sei que quanto mais nãos eu tomar, mais perto do sim eu tô. E vendas é justamente sobre isso. É um processo estatístico que vai envolver ambição, técnica e inteligência emocional. Por que a inteligência emocional ela é importante? Para lidar com o não. Se tu não tem inteligência emocional, se tu te abala, tu te frustra, tu traz para o coração, tu traz para o pessoal, 5 pessoas vão te dizer que não querem comprar a solução por diferentes razões, que elas podem ter razão, né, terem os seus argumentos, mas tu vai te abalar, tu vai te frustrar, e aí tu não vai persistir e tu não vai ter resultado. Então, isso é muito, muito, muito comum de acontecer, mas trata a venda como uma estatística e pensa que a cada 10 que tu conversar, se tu vender para 1, é a média, se tu vender para 2, tá bom, se tu vender para 0, é ruim. E aí tu tem que treinar um pouco mais para melhorar a tua apresentação de proposta e a tua condução de conversa. E quando a gente pensa desse jeito, o processo todo ele fica mais racional e a gente se sente mais empoderado, né, com mais com as rédeas do processo nas mãos. Tu não está frustrado por um terceiro, tu não está depositando o teu resultado, o teu crescimento profissional, a tua melhoria de vida, tu não está botando essa responsabilidade naquele cliente que tem que dizer sim. Não, o cara pode dizer não e ele está na razão dele. O que tu controla? A qualidade da tua abordagem e, principalmente, o número de pessoas que tu está abordando. Prospecção é a chave das vendas, né? Por quê? Muitas vezes a gente se pega treinando para querer converter mais. Ó, se eu estou falando com 10 e estou convertendo 1, eu quero converter 2, eu quero converter 3. Só que esse processo, ele não é um caminho que tu consegue evoluir tanto. Por quê? Porque se eu saio de uma conversão a cada 10 para 2, eu tenho que dobrar a minha eficiência. Para 3, eu tenho que triplicar a minha eficiência. E às vezes a gente fica muito apegado com poucas oportunidades lá no topo do nosso funil, querendo vender muito aqui embaixo. O que acontece? Frustração. Por quê? Porque o nosso processo de venda é um processo ativo. A gente vai até o cliente. E muitas vezes a gente fala com o cliente que não está no momento de compra, por N questões. Então, a nossa taxa de conversão ela vai seguir um padrão, mas não vai dar para vender para todo mundo. E no momento em que a gente prospecta pouco e quer vender muito aqui embaixo, não fecha a conta. Porque um funil ele vai do topo afunilando para o fundo. Não existe um funil que tu prospecta pouco e tu vende muito. E nem mesmo um funil que tu prospecta um determinado número e tu vai vender para todo mundo. Então é isso, aqui e aqui.
Tu pode melhorar o teu processo de apresentação de propostas, a tua comunicação, com certeza. Isso vai fazer com que tu converta mais, né? Quanto mais treinado tu tiver, mais tu vai converter. Mas não pensa que isso vai resolver todos os teus problemas. Eu vejo direto na prática 2 casos. A pessoa que conversa com 10 potenciais clientes por semana e vende para 1, né? Não, vamos fazer o contrário. Conversa com 10 e vende para 3. Mas é muito melhor que tu converse com 50 e venda para 6. Ou seja, a tua taxa de conversão é menor. Só que tu compensa isso na tua apresentação de propostas. Se tu prospectar pouco, é impossível tu te destacar com muito volume de vendas, por melhor que tu seja, né? E isso é um grande ponto de enganação, que às vezes é uma armadilha que a gente cai, né? Bah, eu tô bem treinado, legal. E agora? Agora tu tem que apresentar o teu bom treino para o maior número de pessoas possível. Aí, como? Aí sim tu vai ter os melhores resultados. Porque tu tá bem treinado, tu tá confiante, tu tá apresentando bem a proposta, mas principalmente tu tá apresentando para muita gente, né? Legal. Cria um script de apresentação e segue ele. Por que isso é importante? Não precisa estar perfeito. Um script é um roteiro. Então, eu vi o treinamento dos 7 passos do processo de vendas. Escutei a gravação na prática, como é que os 7 passos são aplicados. Pô, legal. Para eu não entrar nas minhas conversas completamente perdido ou só no improviso, faz o seguinte, escreve um roteiro bem simples. Não precisa escrever um texto. Um roteiro com tópicos. Tópicos que tu tem que seguir na conversa. Ó, o negócio é o seguinte, aqui na apresentação eu tenho que falar isso e isso. Agora, aqui na conexão, eu tenho que fazer perguntas nessa linha, beleza? A partir da interação com o cliente na conexão, eu vou apresentar a proposta focando nessa parte da solução ou nessa, para não falar de tudo. No fechamento, o fechamento é muito importante eu reforçar como é que vai funcionar o pagamento. E nas indicações, na indicação eu não posso errar, né? Porque é um processo que eu não posso deixar passar do momento certo, né? Ou seja, de quando eu estou conversando com o cliente, estou na ligação, ou quando ele está interagindo comigo no WhatsApp para pedir. Cria um roteiro, porque ele vai te ajudar a tu não te perder. Esse roteiro, em seguida, ele vai ser dispensável. Por quê? No momento em que tu vai apresentar a primeira vez para o primeiro cliente, tu vai estar todo errado. Tu vai estar falando, tu não vai ter um roteiro bem organizado, que vai estar dentro da tua cabeça, já no piloto automático. Não, tu vai errar, tu vai gaguejar, tu vai te perder, e faz parte. Agora, no momento que tu apresentar para a 10ª pessoa, tu já vai ter visto uma evolução gigantesca. No momento que tu apresentar para a 20ª pessoa, isso já está automático na tua cabeça. E aí tu pode dispensar o roteiro e faz tudo no piloto automático. Por quê? Porque tu já treinou. E aí no momento que tu treinou, tu já dominou aquilo, tu já entendeu, o teu cérebro já assimilou. Mas no início é importante tu ter o roteiro, porque o roteiro ele vai fazer com que tu não te perca e também muito importante para que tu ganhe confiança. Se tu tiver um roteiro, mesmo sem ter as tuas primeiras vendas ainda, tu vai ter confiança. Por quê? Porque tu vai estar seguindo um script passo a passo, te dá segurança de que tu tem um processo e que tu não está jogando 100% no improviso. Isso é muito importante. E depois, por último, para mim é uma das etapas mais fundamentais, confiança vem com os resultados. Então a confiança ela não vai vir com treino, né? A confiança ela não vai vir estudando ou consumindo todos os conteúdos ou desenhando e escrevendo o melhor script do mundo. A confiança ela só vai vir de verdade com os resultados. E o que tu pode fazer para ter os resultados o mais rápido possível é consumir os conteúdos e botar em prática. Bota em prática. Bota uma meta de falar com 10 pessoas por dia. 10 pessoas a cada 2 dias. Mas bota uma meta do que tu controla, que é o número de pessoas que tu está falando. Cuida muito o volume de pessoas e também para conseguir pegar indicações e para gerar mais oportunidades de venda, porque aí tu sempre vai ter uma oportunidade nova para apresentar a proposta, tu vai estar sempre apresentando a proposta para gente nova e para muita gente, e aí, invariavelmente, é impossível tu não ter rapidamente os teus primeiros resultados. 1, 2, 3, 4, 5 vendas. Deu. A partir disso, tu sente confiança. Por quê? Porque eu já fiz, eu já refiz e eu domino. E agora eu tenho confiança, né? Outra questão que acontece muito, né? O pessoal acaba tentando criar confiança com o preparo. Não vem, né? Isso é que nem um time de futebol. Tu só vai ter confiança mesmo no time quando o time tá fazendo gol, né? Quando o time tá treinando, pode treinar muito, pode fazer tudo, pode falar, mas a confiança mesmo, ela só vem com o resultado. E o resultado vem com a prática. A gente tem que executar.
Então, pessoal, essas aqui são 6 dicas, né, que para mim são dicas de ouro, porque não adianta consumir o treinamento e não entender que venda é estatística, que a confiança só vai vir com a prática, que prospecção é o ponto mais importante de tudo, porque, de novo, talvez por ter um pouco mais de tempo, de experiência, eu devo ter uma conversão melhor que a tua. Pode ser que sim. Se eu falar com 10, eu posso vender para 2 ou para 3, e tu vai vender para 1. Mas se tu conversar com 5 vezes mais pessoa que eu, tu vai vender mais que eu, acabou, né? Então isso é muito importante da gente entender. E com quanto mais pessoas tu conversa, mais bem treinado e confiante tu fica, mais tu vai vender. E aí tu cresce em dobro por todos os lados. Então é isso, pessoal. Essas aqui são algumas dicas de ouro super especiais, né, que eu separei para vocês, para que vocês consigam agora começar a botar o processo na prática. E para que não tenha um tempo de, vou pensar, vou me preparar. Não. Entrou na comunidade, entendeu o programa de vendas diretas, consumiu o treinamento, pega as dicas e vai para a prática. Vai para a prática que eu te garanto que tu vai estar crescendo, tu vai estar te desenvolvendo, tu vai estar ganhando dinheiro muito mais rápido do que a média e muito mais rápido do que tu mesmo imagina. Mas tem que botar em prática. E essas dicas são um caminho das pedras para tu passar menos trabalho e ter precisar de menos tempo para ter os teus resultados e para melhorar de vida, crescer de vida, ganhar mais dinheiro. Esse é o ponto, né? Muito obrigado pela atenção, boas vendas e vamos com tudo, pessoal. Valeu!